volta para a sua terra e vai fazer o que você fazia, porque aqui acaba. Entregar Isaac é entregar tudo. Isaac morrer é Abraão fazer a mala e voltar para a sua vida, tudo acaba. Isaac é tudo. Quando dizer alguma coisa para você que tem alguma coisa errada, Bom dia, graça e a paz. Quero agradecer. o tema da minha mensagem hoje de manhã é: Amém, glória a Deus. Bom dia, pode se assentar. Obrigado, Davi. Ministração que enche os nossos corações essa manhã, para que nós possamos estar na presença do Senhor. É bom quando nós temos alguém que nos leva à adoração. Que coisa maravilhosa. Deixa eu abrir aqui só para eu me situar aqui na minha mensagem. Muito bem, gente, nós estamos no nosso segundo culto. Tivemos um culto das 7h30 da manhã hoje, assim, tão abençoado. Pastor Lauro trazendo uma palavra para o nosso coração. Foi tão gostoso, muita gente, e eu fico muito feliz. Todas as quintas-feiras eu estou aqui nos encontros de fé. Segunda-feira nós temos o nosso culto de cura, libertação aqui, que agora é culto da vitória de segunda-feira, encontros de fé de quinta-feira, e você vem aqui para você ter períodos de orações específicas para as áreas da sua vida, e isso tem sido muito bom. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, os visitantes, quem nos visita aí pela primeira ou segunda vez, dá um sinalzinho com a sua mão aí, por favor, me ajuda, fica com a mão levantada aí. Nós temos um casal aqui, temos ali atrás, lá atrás, nossos obreiros já estão pertinho de você aí, e vai te acolher. Você que está nos visitando, semana que vem, às 9h da manhã, sempre eu tenho um café com os nossos visitantes que chegam aqui, e a gente toma café junto, se conhece, bate um papo, para a gente poder estar nessa caminhada aí. Amém? Hoje nós temos o nosso intérprete aqui, não deixei de prestar atenção na elegância do chapéu pantaneiro dele, Almir Sater. Irmão, uma resposta: pastor, pode vir de chapéu na igreja só se for estiloso. Só se for estiloso. Eu coloquei em mim assim, pastor Djalma, eu coloquei esse em mim e, sabe, o cara tem que ter estilo, mano. Tem que ter estilo, o cara tem que ter estilo. Tem que ter estilo. Nós cantamos essa manhã aqui, vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer algo novo. Faz o meu coração arder de novo. Uma manifestação de Deus, de tal forma que isso possa ser assim, perceptível, palpável, sabe? Uma palavra para definir essa manifestação: uma epifania. Uma epifania é uma manifestação gloriosa da presença de Deus. É algo que chega assim, um negócio divino, que você fala assim, aconteceu algo aqui novo. É essa manifestação de Deus, a manifestação divina. É Deus enchendo o templo com a glória dele. Por exemplo, como o profeta Isaías, lá no Isaías, quando ele fala assim, ele diz que eu estava no templo e a glória de Deus encheu toda a casa. Tornou palpável a glória dele. E quando o profeta Isaías fala, Deus se faz visível. É a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Todo mundo se enche da glória de Deus. Deus se faz perceptível, Deus presente, sensível e presente, Deus se manifestando. Então a epifania é aquela luz que de repente brilha, e o apóstolo Paulo cai do cavalo e ele se prostra. A manifestação de Deus com Saulo de Tarso, quando ele está a caminho de Damasco, brilha tanto que ele cai cego no chão. Quando nós cantamos, eu quero algo novo, eu quero meu coração arder de novo, eu quero sentir a tua presença. Nós sabemos esses momentos são muito raros, não é todo dia que acontece.
esses momentos dessas manifestações são raros. Nós sabemos de Deus, nós cremos na existência de Deus, de vez em quando estamos conscientes da presença de Deus, porque tem muita gente que vive desapercebida da presença de Deus. Por exemplo, os 2 discípulos a caminho de Emaús. Diz que Jesus chegou do lado dos 2 discípulos, eles estão caminhando para Emaús, e diz o texto o seguinte, que eles não sentiram absolutamente nada, não perceberam. Sabe quando você está na sala, chega alguém e você não vê? E aí você está conversando, e de repente você olha para o lado, ô fulano, você está aí? Aí fala assim, tô. Quanto tempo você está aí? Ah, bastante tempo. Igual a minha mãe. Uma vez eu fui lá na casa da minha mãe, sentei lá no lugar e comecei a conversar com ela. Mas aí, tempão. Falei, vou dar uma atenção para minha mãe. Né? Fazer assim, cheguei como aquele filho preocupado, dar um tempo de qualidade para ela. Estou lá conversando um tempão com a minha mãe. De repente ela pergunta para mim, viu, e como que está o Silas? Você tem visto ele? Aí eu falei, mãe, eu estou aqui. Ela falou, pensei que era um Nereu. Eu falei, pronto, perdi todo o tempo. Eu falei, vamos começar de novo, vai. Vamos de novo. Não, mas raramente essa presença de Deus é sensível. Quando Deus decide aparecer, quando Deus se manifesta, abala a nossa vida, abala o nosso corpo físico. Pessoas têm tremores, pessoas começam a chorar ou começam a rir assim descontroladamente. Pessoas caem sentadas no chão. Pessoas começam a pedir perdão dos seus pecados, pelos pecados cometidos, ficam apavorados. Com Isaías foi assim. Diz que a glória de Deus encheu o templo, a primeira coisa que saiu da boca de Isaías foi, ai de mim, que sou um homem de impuros lábios, e eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor. E ele ficou desesperado, né? Ficou desesperado. Tudo fica fora do lugar quando Deus resolve aparecer, ou se você preferir, tudo volta para o lugar de onde jamais deveria ter saído quando Deus resolve aparecer. Eu quero falar com você hoje de manhã dessa manifestação da glória de Deus, porque o desejo do meu coração para a sua vida e a minha oração, é que toda a igreja, que tenhamos momentos assim, momentos de manifestação, momentos únicos, momentos que a glória de Deus desce naquele lugar, não necessariamente quando estamos reunidos no templo, como aqui agora, mas lá na sua casa. Que de repente você está um dia lá fazendo uma coisa cotidiana e de repente desce algo sobrenatural e você não sabe o que é, e você começa a chorar, e você começa a se alegrar, e você começa a falar em mistério com Deus, e você entende claramente que aquilo ali foi uma epifania, foi algo de Deus. Certa feita eu estava dirigindo o meu carro pensando, e de repente veio uma manifestação da glória de Deus. Ela foi tão grande, ela foi tão forte que eu tive que parar o carro na beira da estrada e fiquei por um tempo ali chorando. Outra vez eu caí sentado no chão e eu não conseguia levantar daquele lugar. Então, que nós tenhamos mais momentos assim. O capítulo 33 de Êxodo, Moisés é um desses homens da Bíblia Sagrada acostumados a essas manifestações. O tema da minha mensagem hoje de manhã é quando tudo não é o bastante. Eu tenho uma mensagem dessa que eu preguei lá em Romanos, quando tudo não é o bastante, mas eu resolvi colocar esse tema nessa mensagem também. Quando tudo não é o bastante. Moisés é um desses homens da Bíblia Sagrada acostumado com manifestações. Moisés, ele é um homem que repetidas vezes Deus ele se manifestou. Se Moisés estivesse hoje de manhã aqui, ele chegava, o negócio é o seguinte, sobre esse assunto aí eu entendo, hein? Aí eu falava, então vem aqui falar, porque eu não entendo nada. Eu consigo dar alguns princípios, dar algumas orientações, mas eu não entendo disso, porque eu nunca vi Deus face a face. Você já viu Deus face a face? Eu nunca vi Deus face a face. Eu tive um pequeno deslumbre, uma pequena percepção da presença de Deus. Eu caí sentado no chão e não conseguia levantar. Eu tive que parar o carro para parar de dirigir, porque senão eu ia bater. Mas a minha oração é que nós tenhamos mais momentos assim,
Por exemplo, na sua caminhada com Deus, Moisés ele tem a experiência de ele estar em um determinado lugar e de repente ele vê uma sarça pegando fogo e uma voz sai de dentro daquele mato lá e dizia o seguinte para ele: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo, aqui está a presença de Deus. Agora tem uma outra manifestação que teve lá no capítulo 33 de Êxodo, que diz assim que se Moisés fosse contar para você o seguinte, ele ia falar para você o seguinte, ó, Deus apareceu para mim e vou dizer uma coisa para você, ele estava furioso. Deus estava furioso. Porque Deus chegou para Moisés e fala o seguinte: esse povo me afronta, esse povo é rebelde, Moisés, esse povo não me conhece, esse povo não tem o meu temor no coração. O povo tinha acabado de fazer um bezerro de ouro e adorado um bezerro. O povo, esse Deus que aparece para Moisés assim, furioso, está diante de um povo que o povo tinha acabado de sair do Egito, presenciado as 10 pragas pela mão forte de Deus sobre a vida do faraó. Olha que coisa interessante, o povo atravessa o Mar Vermelho, conduzido pelo deserto, no deserto come o maná, protegido durante o dia por uma nuvem, à noite uma coluna de fogo aquece o povo, bebe água da rocha de forma milagrosa, e logo depois de todas essas manifestações gloriosas, o que o povo faz? Constrói um bezerro de ouro e vai adorar. E lá no versículo 7 do capítulo 33, se você for observar, tem uma história muito interessante, que diz que Moisés, ele costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e ele chamava essa tenda de tenda do encontro. Ele entrava dentro da tenda, a nuvem de Deus descia sobre aquele lugar, e diz o texto que Deus descia lá na tenda e falava com Moisés face a face, e o povo aguardava na porta de cada tenda da sua casa em adoração e oração, em reverência, porque sabia que Deus estava ali falando com Moisés. E nesse dia ele vai na tenda do encontro, o povo fica longe em adoração. Deus entra na tenda, então ele conversa com Deus face a face. Diz o texto que ele conversava com Deus como conversava com um amigo. E aí o povo, diz assim que o povo aguardava, e Deus chegou para Moisés e disse o seguinte para Moisés: Moisés, é o seguinte, eu não vou mais junto com vocês. E Moisés, o quê? O senhor não vai comigo? Como que é? O senhor não vai mais comigo, não vai mais junto com o povo? Quem é que mandou eu ir falar com o faraó? Foi anjo? Eu não converso com anjo, eu converso com o Senhor. Quem é que colocou palavras na minha boca? Quem é que abriu o Mar Vermelho para me passar? Quem é que colocou uma voz do meu lado, porque eu não podia conversar, para poder libertar esse povo do Egito? Foi anjo? Não, eu não converso com anjo não. Quem é que fez cair maná do céu? Foi anjo? Quem é que fez sair água da rocha? Quem é que fez os milagres? Eu não converso com anjo, eu converso com o Senhor. Meu negócio não é com anjo, meu negócio é com o Senhor. E tem outra coisa que eu vou falar. Isso aqui é exagero meu. Mas isso aqui eu estou forçando a barra. Mas assim, não pense também que Moisés chegou para Deus e falou assim: se tu não fores, também não iremos nós. Você acha que foi assim? O cara estava desesperado, meu. Deus falou assim: eu não vou mais com vocês, e agora? A casa caiu. Mas o Moisés chega para Deus e fala assim: tem outra coisa, hein? Se o Senhor não vai, nós também não iremos. Deixa esse povo morrer no deserto, deixa esse povo apodrecer aí, porque nós não vamos dar um passo. Porque não foi assim, irmão: se não fores, não nos envie. Só você que acha que foi isso. O cara está num perereco desse aí, você chega, está desesperado. Esse momento aqui eu acho muito interessante. Essa resposta de Moisés para Deus: se o Senhor não for com a gente não vai. Se o Senhor não estiver presente, não vai rolar nada. Porque esse momento aqui, ele é o oposto de Abraão. É o oposto de Abraão. Porque Abraão também foi chamado para um lugar que Deus prometeu.
conduziram a terra que emana leite e mel, que havia milagre, a terra de Canaã, e Deus prometeu dar um filho a Abraão, que era o filho da promessa. A vida da relação de Abraão com Deus é assim, é a fé elevada ao absurdo. É tipo assim, eu vou matar o meu filho, porque Deus mandou. E num determinado momento, Deus diz a Abraão, mata Isaque e me dá. Com Moisés é diferente, Deus diz, eu não vou. Mas eu vou mandar um anjo junto com vocês, e esse anjo vai prover para vocês tudo aquilo que vocês necessitar. Vocês vão ter direção, vocês vão ter comida, vocês vão ter o maná, vocês vão ser aquecidos durante a noite. Não vai ter dúvida no coração de vocês, as decisões que vocês forem tomar claramente vai aparecer. Imagina, irmãos, Deus prometer para você, até você morrer, você vai saber que decisão tomar, que direção ir. Nunca vai faltar nada para você, você vai estar protegido. Você vai estar blindado, cara. Blindado, você topa? Você nunca vai ficar em dúvida que decisão tomar. Nunca vai faltar nada para você, você vai estar blindado. Nenhum mal vai chegar até você. Foi essa promessa que Deus fez para Moisés, eu não vou, mas deixa que o anjo vai com vocês e vai resolver tudo. Com Abraão, Deus diz o seguinte, me dá Isaque. Por quê? Porque para Abraão, o Isaque era tudo. Isaque era o filho da promessa. Sem Isaque na vida de Abraão, o projeto de Deus na vida de Abraão não caminha. Sem Isaque na vida de Abraão, a vida de Abraão volta para a vida comum. Volta para a sua terra e vai fazer o que você fazia, porque aqui acaba. Entregar Isaque é entregar tudo. Isaque morrer é Abraão fazer a mala e voltar para a sua vida, tudo acaba. Isaque é tudo. E Deus diz para Abraão, me dá Isaque, por quê? Porque Deus estava dizendo para Abraão o seguinte, eu quero saber se você é capaz de viver comigo e mais nada. Me entrega o seu tudo, porque eu quero saber se você é capaz de viver comigo e mais nada. Moisés é o oposto. Moisés, Deus fala assim, eu te dou tudo, mas eu não vou. Eu quero saber se você é capaz de viver com tudo, menos eu. Com tudo. Com Abraão é comigo e mais nada. E com Moisés é com tudo e semigo. O que você quer? O que você quer? Aqui Abraão só tem a Deus e mais nada. E Moisés tem tudo menos Deus. E Moisés, eu acho interessante que esses homens aqui, eles passam no teste. Porque Moisés, diz o Senhor, se o Senhor me der tudo, mas não for comigo, tudo que o Senhor me der, não vai fazer a menor diferença. É isso. Se o Senhor me der tudo, mas o Senhor não tiver na minha vida, o tudo não vai fazer a menor diferença. Porque olha o que Moisés fala para Deus no verso 16 de Êxodo 33. Isso aqui é interessante. Como se saberá que eu e o povo podemos contar com o teu favor, se não temos a tua companhia? Como podemos? O que mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da terra, se não estiveres conosco? Que palavra e que consciência é essa? O que Moisés está dizendo aqui é o seguinte: nós não queremos os teus favores, nós queremos a tua presença, nós não queremos as tuas bênçãos, nós queremos o Senhor, nós queremos a tua presença, nós queremos o Senhor. Porque Moisés está dizendo, porque primeiro os teus favores não é uma exclusividade nossa. Os favores de Deus não são exclusividades de quem tem fé em Deus. Tem gente que acha assim, eu não acredito dessa maneira. Eu não acredito. Eu não acredito dessa maneira. Jesus nos ensinou que Deus faz o sol se levantar para os justos e para os injustos. Faz cair a chuva sobre os bons e maus. E Deus sustenta a vida, inclusive daqueles que os
rejeita. É isso que a Bíblia diz. Deus sustenta tudo. Os favores de Deus não são privilégios do povo de Deus. O que Deus pode nos dar como favor? Pensa comigo. Pensa. O que Deus pode nos dar? Realizar os nossos desejos? Quais são os nossos desejos? Quais são os seus desejos? Saúde? Família? Prosperidade? Um teto? Amigos? Somente os crentes têm saúde? Somente os crentes têm família boa? Somente os crentes fazem viagem legal e têm amigos legais? Somente os crentes são abençoados financeiramente? Somente crente tem carro legal? Você acha que é isso? Tem crente que tem casa ruim, tem crente que tem roupa ruim, tem crente que tem carro ruim, tem crente que mora mal, não tem? O que Moisés está dizendo é o seguinte: não é isso que faz a diferença. O que me faz diferente é se Deus está presente na minha vida ou não. O que te faz diferente é se Deus está presente na tua vida ou não. O que Moisés está falando para Deus é o seguinte: escuta, a gente não vai dar um passo. Ora, o que vai nos distinguir como o teu povo? Os teus favores? Os teus favores? O que nos distingue de diferente é a tua presença no meio de nós. E se o Senhor não vai, não tem por que a gente ir. Com Abraão é diferente. Nós não podemos ter nada, mas se a gente tiver o Senhor é o suficiente. Sabe quando tudo não é o bastante? Tudo não é o bastante? Isso é uma verdade da palavra de Deus. Deus e nada mais é o suficiente. Tudo menos Deus não é o bastante. O salmista chega a dizer o seguinte: não tenho bem algum além de ti. Não tenho bem algum além de ti. Salmo de número 16. Agora, tudo sem Deus não é o bastante, porque o Salmo 106 diz o seguinte, que é bem possível, o Salmo de número 106, que Deus realize os seus desejos, que Deus realize os meus desejos, e eu continue com a alma doente. É bem possível que Deus realize os meus desejos, já viu aquela frase assim, tenha tudo para ser feliz, e ainda carregue comigo uma infelicidade crônica, alma enferma, doente. Por quê? Porque Deus e mais nada é o suficiente. Tudo menos Deus não é o bastante. 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? Agora imagina o seguinte, qual é a expectativa absoluta de um leproso, gente? Qual é a expectativa absoluta de um cego? Qual é a expectativa absoluta de um aleijado? Um aleijado eu quero andar, quero passear, quero viajar. No dia que eu puder andar, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma viagem. No dia que eu puder enxergar, no dia que eu puder comer, eu quero ir numa churrascaria, eu vou ficar 3 dias sem comer. Aí eu quero comer para ficar 3 semanas deitado assim, digerindo. Jiboia lá, porque eu quero comer. Não um cara que ele está 38 anos esperando um tanque de água, querendo receber um milagre. Tudo que ele quer, os 10 leprosos são curados. Um leproso, quando ele é curado, olha o que diz interessante. Se você for olhar a vida de um leproso na Palestina, era algo terrível. Segregação racial, isolamento, abandono da família, miséria. Ele é proibido de tudo, ele é um asqueroso, nojento, maldito. Um cara desse curado, tudo que um cara desse quer é a cura. Quando ele é curado, o que ele quer? Ele quer voltar para o convívio. Em outras palavras, tudo o que eu queria aconteceu, menos um, que descobre alguma coisa maior que a cura da sua lepra. É mais ou menos assim, aconteceu algo comigo, mas não é o bastante.
Tudo que eu queria era ser curado. Mas espera aí, existe alguém que me curou. Existe um lá. Deixa eu voltar para falar com o cara que fez tudo isso para mim, né? Que eu não imaginava. Agora é verdade que tudo que ele queria era ser curado da lepra. Fui curado e... Sabe quando tudo não é o bastante? Tudo que eu queria era casar. Eu casei e... voltei da lua de mel e... tudo que eu queria era ter um filho. O filho nasceu e o pé não para de crescer. Tudo que eu queria, tudo não é o bastante. Com Abraão, ele está falando assim, né, com Abraão, quero saber se você topa viver comigo e mais nada. E para Moisés, ele está dizendo, bom Moisés, eu quero saber se você topa viver com tudo menos eu. Moisés diz assim, tudo menos o Senhor não dá. Tudo menos o Senhor não dá. Abraão diz o seguinte, eu posso não ter nada nessa terra, mas se o Senhor estiver comigo, está tudo certo. Eu acredito que o nosso problema é que nós vivemos com Deus e nos relacionamos com Deus entre esse tudo e o nada. Esse é o nosso problema. Nós relacionamos com Deus assim, entre o tudo e o nada. Nós aferimos a nossa relação com Deus, é como se nós tivéssemos assim um critério da nossa aferição, da nossa relação com Deus. É se Deus me abençoa ou se Deus não me abençoa. Se Deus me dá o que eu quero, se Deus não me dá o que eu quero. Ou se Deus preserva aquilo que eu quero, ou Deus protege aquilo que eu sempre quis. Ou se Deus guarda tudo aquilo que eu tenho para mim não perder. E se Deus está guardando, eu não estou perdendo nada. Ai, então a minha relação com Deus está tudo certinha. Ai, eu perdi um dinheiro aqui. Ai, Deus está longe de mim. A gente vive a nossa relação com Deus entre esse tudo e nada. E a impressão que me dá é que Deus, Ele é o guardião das coisas que nos fazem bem e nos deixa satisfeito. Quem é Deus? Deus é aquele que guarda, protege, cuida, aquele que existe para ser guardião das coisas que me fazem bem e me deixam satisfeito. Faltou Coca-Cola para o Mateus, Deus é o guardião, não pode faltar Coca-Cola para o meu filho. Aí Deus, anjo, corre lá, aí o anjo vem correndo com a Coca-Cola, porque não pode faltar Coca-Cola para o meu filho. E aí vem um inimigo tentando dar uma rasteira, e aí manda outro anjo para proteger, e protege, e assim a nossa relação. Porque Ele tem que me prover, me satisfazer, e a nossa relação com Ele é na base do que eu tenho, ou na base do que eu perdi, do que eu desejo, ou ainda não consegui. Essas duas tentações nos rondam o tempo inteiro na nossa relação com Deus. Quando nós cantamos uma música como essa aqui, eu quero viver algo novo, o que você quer viver? Você quer viver um estilo de vida que as pessoas percebam claramente que você está na abundância, assim, ó. Eu abri um negócio, o negócio está avançando. Eu quero meu coração arder de novo. Nós vivemos nessas duas tentações, na ronda o tempo inteiro. Blasfemar contra Deus quando nos falta, quando um desejo nos é frutado, nos é assim, frustrado, né? E a gente fica de mal com Deus. Já encontrou gente de mal com Deus? Alguém aqui já ouviu essa frase, estou de mal com Deus? Ficar de mal com Deus é um problema, né, irmão? Você já ficou de mal com oxigênio? Ah, eu estou de mal com oxigênio. Misaia, eu estou de mal. Não respiro mais. Tuf, vai morrer. Está de mal com Deus, irmão? Está de mal com Deus porque a porta de emprego não abriu. Está de mal com Deus porque o namoro não deu certo. Está de mal com Deus porque você se dedicou nesse relacionamento e não deu em nada. Está de mal com Deus. Está de mal com Deus porque você violou um monte de princípio no seu relacionamento. Você foi se enganando, não deu em nada, agora está de mal com Deus. Está de mal com Deus? Quando eu estou falando de epifania,
é um caminho para poucos. É um caminho para aqueles que não ficam sacudidos com a falta e não ficam deslumbrados com a fartura. Que não ficam abalados e melindrados com a tormenta e não se esquece de Deus na abundância. Esse é o caminho da epifania. É engraçado que o apóstolo Paulo fala assim: eu aprendi o segredo do contentamento. Mas sabe que a gente tem que aprender também a ter fartura. Porque Paulo fala assim, eu acho que o nosso grande desafio não é se apegar em Deus quando as coisas vão ruim. Porque naturalmente nós somos ensinados na igreja assim. A gravidez não chega, vamos buscar, vamos interceder, vamos orar, vamos clamar, Deus é fiel. De repente apareceu uma enfermidade, não, é só em Deus, vamos buscar a Deus e tal. Olha, já fiz 5, 6 orçamentos, não rolou, não, vamos orar, vamos orar. Ó, você está com dificuldade lá, culto na segunda-feira aqui, vem aqui, vamos clamar e tal. Nós somos meio que condicionados naturalmente a isso. Agora, a pergunta, sabe, que é a seguinte: como viver fiel e temente a Deus quando tudo vai bem? Esse é o problema. Como continuar de joelhos quando você não tem nenhum problema para resolver? Como continuar de joelhos quando você não tem nenhum pedido para fazer? Como cultivar a fome de Deus quando está tudo em ordem na sua vida? Você não tem filho em hospital, os filhos com saúde, em boa escola, não corre risco de perder o emprego, ou tem estabilidade financeira, tem saúde. Como continuar com o temor a Deus quando tudo vai bem? É Moisés que nos ensina isso. Tudo menos Deus é nada. Deus não tendo nada é tudo. Porque Moisés entende que é Deus que nos dá condição para desfrutar de tudo. Coisa terrível é quando você encontra alguém infeliz e você olha para a pessoa e ela está infeliz. E você olha para ela e assim, fulano, você tem tudo para ser feliz. Você tem tudo para estar contente. Você tem tudo para servir a Deus. Você tem tudo para se dedicar à vida das outras pessoas. Você tem tudo para dedicar tempo a fazer alguma coisa para Deus. Agora, o que é pior é quando a pessoa tem uma resposta porque está triste, e é fácil a gente entender, né? Porque se a pessoa tem uma resposta porque está triste, tudo bem. Eu perdi o emprego, eu estou triste porque eu não consegui pagar minha casa, eu tive que devolver minha casa, eu tive que entregar meu carro para a financeira, eu estou desempregado há 4 anos, as coisas não estão se encaixando. Isso é fácil. Quando não tem motivo nenhum, porque você está infeliz, você tem tudo para ser feliz. Que falta é essa? E quando você tem tudo? A questão é que você não aprendeu a ter tudo. Porque nós somos encorajados a todo tempo a aprender a atravessar tempo difícil, tempo de luta, enfermidade, desemprego. Mas a gente precisa aprender a ser fiel em Deus na prosperidade, na abundância, na fartura e ver Deus presente na nossa vida. Porque nós temos que orar, sabe para quê, irmãos, a nossa oração esse tempo? Eu vejo algumas pessoas às vezes, eu estou num vale, pastor, né, e tal, tudo é voltado para as questões materiais. Tive que vender meu carro, pastor. E daí? Carro sem Deus não é nada. Eu queria tanto trocar meu carro, eu troquei. E? Eu queria tanto conquistar uma estabilidade financeira, consegui minha estabilidade financeira. E? Nós temos que orar, irmãos, nesse tempo, para que as bênçãos de Deus não nos distraia de Deus, porque o foco é o Senhor. O foco é o Senhor, não é nada e nem tudo. Porque no nada, eu tendo Deus, eu tenho tudo. E eu tendo tudo, e não tendo Deus,
eu não tenho nada. Então que nós possamos cantar essa música, eu quero viver algo novo. Eu quero ver meu coração arder de novo. Eu quero algo novo, quero coisa nova. Mas não uma coisa nova assim, ai pastor, fui promovido. Eu tenho percebido que as pessoas, quanto mais prospera, mais se afasta de Deus. Quanto mais prosperasse, mais deveria ver a presença de Deus, né? Mas prosperou. Pastor, o senhor não sabe, eu tenho que ir no sítio, eu tenho que dar comida para os porcos, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e tal, e tererê, e tem coisa que a gente só resolve no final de semana. Antes não podia fazer festa para o filho, orava, aquela luta toda. Agora todo domingo que é para estar na igreja, fica inventando moda. Fica inventando moda. Inventa moda ali, inventa moda aqui, inventa moda acolá, inventa moda acolá. Não, nós precisamos pedir que o Espírito de Deus sopre na sua vida. Que o Espírito de Deus traga o nosso coração distraído por esse tudo que você tem. Traga o seu coração de volta para o Senhor. Aprender a desfrutar da presença de Deus, apesar da falta e apesar da abundância. Porque quando nós temos abundância, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte, né? Ficar programando viagem, né? Ai, eu mereço. Ninguém faz um projeto assim, puxa vida, eu esperei tanto a bênção do Senhor, a bênção chegou, aconteceu coisa legal, eu vou fazer um negócio legal aqui para Deus, de gratidão na vida de alguém, semear na vida de alguém. Ai, eu mereço, eu tenho que viajar, tenho que aproveitar, o tempo passa rápido, eu tenho que viajar. E tem uns caras que falam assim, não vejo a hora de aposentar para desfrutar. Bela, entendeu, Bela? Desfrutar. Desfrutar do quê? Irmão, desfrutar do quê? Ir para a praça, ficar jogando dama com gente aposentada? Isso não é sonho, isso é pesadelo. Isso é pesadelo. Vamos ficar em pé. Louvor aqui em cima. Eu estava estudando essa palavra para pregar e em cima desse texto aqui tem uma outra mensagem que eu preparei, que num outro momento eu vou compartilhar com você sobre Deus ver. Diz que um dia Moisés estava na tenda do encontro com Deus e Miriam e Arão estavam de mimimi aqui, ó, no meio do povo, mimizento. Arão e Miriam eram muito mimizento. Sabe, gente mimizenta? E diz assim que começaram a falar, diz que Deus viu o que Miriam falou e não gostou. Nem Moisés viu. Mas o assunto hoje aqui é outro. Eu não sei como tem sido a sua relação com Deus e como você tem fundamentado a sua relação com Deus. Eu não sei quem é Deus para você. Eu não sei se Deus é o guardião das coisas que você tem. Ou se Ele é o provedor das coisas que você ainda não tem. Ou se Ele é o patrocinador do sonho ainda que você quer realizar. Ou se Ele é o seu Deus. Onde que o nada não faz diferença nenhuma. E o tudo também não faz diferença nenhuma. Porque a questão não é o nada e nem o tudo. A questão é Deus. Moisés, ele nos ensina quando tudo não é o bastante. Porque, irmão, vou dizer uma coisa para você. Você está correndo atrás do vento. Você não vai encontrar satisfação nessa sua vida de balada e de festa. Chega uma hora, você fala assim, chega uma hora que o que dá sentido na nossa vida é Ele. Porque os favores de Deus não distinguem a gente do povo que está aí. Essa cidade é uma cidade próspera. Você já andou nos condomínios dessa cidade? Você já andou no parque ecológico dessa cidade? Você viu as casas dessa cidade? Mas não é isso que distingue a gente do povo dessa cidade.
O que distingue a gente do povo dessa cidade é se o Senhor está com a gente ou não está com a gente. Se o Senhor está presente na minha vida e se não está presente na minha vida. Porque os teus favores nós não queremos. Nós queremos o Senhor. As tuas bênçãos nós não queremos. Nós queremos o Senhor. Porque se o Senhor pedir tudo, eu dou. Porque se eu for ficar com o Senhor, eu tenho tudo. Lembra aquele corinho antigo que a gente cantava? Quem tem Jesus, tem tudo. No céu já tem. Quem ama Jesus Cristo, não é assim que canta? Eu esqueci a letra. Mas era para você lembrar. Meu pai cantava no violão. Você é das antigas. Mas quem tem Jesus tem tudo. Nós podemos falar isso para as crianças, sim. Que quem tem Jesus tem tudo. Bem, fecha os seus olhos. Fala com seu Deus agora. Fala com Ele agora. Fala com Ele da maneira que você se relaciona com Ele. Fala com Ele da maneira que você enxerga Ele. E se você tem se distraído com aquilo que Deus tem te dado, se você tem perdido a paz para alcançar aquilo que você quer, porque se Deus está me conduzindo a alcançar coisas extraordinárias, essas coisas não podem tirar minha paz. Não pode trazer perturbação dentro da minha família, na minha relação, na minha igreja. Porque se tem perturbação, não é de Deus. Porque eu estou seguro nas mãos de Deus. E se eu estou seguro nas mãos de Deus, não importa, é Ele. É a presença dEle, é isso que vai trazer sentido na minha vida. Não existe nada nesse mundo que pode preencher o vazio do meu coração e nem do seu coração. Pai querido e amado, nessa manhã, Senhor, que nós possamos ter momentos, ó Pai, de manifestações da Tua presença em nós. Que nós não venhamos identificar, ó Pai, a Tua presença ou não a Tua presença através de coisas materiais, porque isso não nos distingue, ó Pai, das pessoas dessa terra. O que nos distingue, ó Pai, das pessoas dessa terra, ó Pai, é a Tua presença. Senhor, nos ajuda a vencer o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa cobiça. Senhor, os nossos pensamentos de achar que nós vamos encontrar segurança nas riquezas e que nós vamos encontrar sentido naquilo que o Senhor nos dá, que essas coisas não venham nos distrair, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, entregar o nosso coração ao Senhor, porque é o Senhor em nós que é a verdadeira esperança. Que nós possamos ser identificados por essa cidade, ó Pai, não pelo carro que andamos ou pela casa que moramos, mas é a Tua presença em nós, porque tudo sem a Tua presença nós não queremos. E nós podemos largar tudo pelo Teu amor, pela Tua graça que nos alcançou. Derrama da Tua graça sobre nós essa manhã. Nos visita, porque existe alguém, existe o Senhor que se preocupou comigo, apesar do mundo e do diabo querer me destruir, que me alcançou sem eu ter que provar absolutamente nada para ninguém. E é o Senhor que é o Senhor da minha vida e que seja o Senhor da nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus.